E aí, pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre potenciação. Extremamente importante porque é um conteúdo básico tanto para o nível fundamental como para o nível médio. Vamos nessa? Potenciação de expoentes naturais. Gente, quando nós temos uma potenciação de expoentes naturais, na verdade, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Beleza? 2 elevado ao cubo, certo? Quando nós temos essa potência 2 elevado ao cubo, significa o seguinte, que o 2 será multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E fazendo essas contas, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Portanto, 2 ao cubo é igual a 8. Observe o seguinte, que a base, ou seja, esse número que está embaixo, é o número que vai se repetir. E ele se repete a quantidade de vezes que está no expoente, ou seja, esse número que está aqui em cima. Então, o 2 será multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Observe que não é 2 vezes 3, tá? 2 vezes 3 é igual a 6. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Nunca confunda isso aqui. Às vezes, em prova ou concurso, pode aparecer isso aqui. 2 ao cubo é igual a 2 vezes 3. Isso aqui é falso, tá? Observe que aqui 2 elevado ao cubo dá 8, enquanto que 2 vezes 3 dá 6. Ok? Relembrando as partes de uma potência, o 2 é a base, esse número que está embaixo nós chamamos de base. O número que está em cima nós chamamos de expoente, então nesse caso aqui o 3 é o expoente. E o 8 é a potência. Observe que o resultado nós chamamos de potência. Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente fixar o conceito de potenciação. Tá? Sugiro que você pare o vídeo, tente fazer sozinho esses exemplos e depois venha conferir, certo? Isso é muito importante. Continuando aqui agora, nós temos 3 elevado à quarta potência. Então, quem se repete? A base, ou seja, quem se repete é o elemento que está embaixo. Então, que vai se repetir o 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 é multiplicado por ele mesmo 4 vezes, porque o expoente é 4. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Portanto, 3 elevado à quarta potência dá 81. 10 elevado ao quadrado. O 10 que vai se repetir, que é a base, vezes 10, porque o 10 é multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Portanto, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Uma questão interessante para nós observarmos aqui é que, numa potência de base 10, basta nós colocarmos o algarismo 1 e colocar tantos zeros quanto forem o número que está no expoente. Nesse caso aqui, o expoente é 2, nós colocamos o algarismo 1 e colocamos 2 zeros. Se fosse, por exemplo, 10 ao cubo, nós podemos observar que nós precisamos colocar o 1 e acrescentar 3 zeros, porque o meu expoente é 3. Portanto, 1, 2, 3. Daí, 10 ao cubo é igual a 1000. Se a gente fosse utilizar o conceito de potência, seria a mesma coisa. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Certo? Então, essa propriedade aqui é só para a gente ganhar tempo. Tá ok? Menos 3 elevado ao quadrado. E aí nós fazemos o jogo de sinal. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultados negativos. Beleza?
Daí fica menos por menos, os sinais são iguais, então o resultado vai dar positivo. E agora faz normal. 3 vezes 3 dá 9. Menos 2 elevado ao cubo. Utilizando o conceito de potência, o menos 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Daí fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Fazendo o jogo de sinal, menos por menos, sinais iguais dá positivo. Depois esse positivo vai ser multiplicado com o negativo. Positivo com negativo dá negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. E agora, fazendo as contas normal, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, menos 2 ao cubo dá menos 8. Observe uma conclusão interessante aqui. Quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é sempre negativo. É interessante que você faça mais exercícios para fixar essas operações, porque a gente ganha muito tempo quando a gente tem isso fixado em mente. Não precisar estar fazendo isso aqui repetindo menos por menos, você já sabe que o resultado já vai dar positivo, porque a base é negativa e o expoente é par. Aqui é a mesma coisa, base negativa e o expoente ímpar, o resultado será negativo. Tá ok? Portanto, é interessante que você faça mais exercícios para fixar essas operações e não precisar ficar decorando, certo? Essas regrinhas já vai ficar automático para você, beleza? 5 elevado a 1, ou seja, o expoente é 1, o 5 vai se repetir apenas uma vez, ou seja, 5 elevado a 1 dá 5, tá ok? Então, aqui nem tem o que se discutir. Como o expoente é 1, o 5 só se repete uma vez. A base sendo 1, utilizando o conceito de potência, que é uma multiplicação de fatores iguais, quem se repete é o 1. Então, vai ser 1 vezes 1. O 1 é multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Vai dar sempre ele mesmo. Ou seja, qual a conclusão que a gente retira dessa potência aqui de expoente 1? Que toda potência de expoente 1, o resultado vai ser sempre a base, tá? Porque é a base que se repete apenas uma vez. E neste último caso aqui, toda potência de base 1, o resultado será sempre 1, não importa quem seja o expoente. Beleza? Vamos ver esse caso particular aqui. Toda potência de expoente 0 é igual a 1. Pessoal, observe que eu coloquei aqui toda potência de expoente natural. É uma multiplicação de fatores iguais. Mas aqui tem um caso particular. Porque, apesar de nós considerarmos o zero como sendo natural, nesse caso aqui, toda potência de expoente 0, o resultado é 1. Tá ok? 5 elevado a 0 dá 1. Π elevado a 0 dá 1. Então, não importa quem seja esse valor aqui da base, elevado a 0 dará sempre 1. Observe uma questão interessante que eu fiz aqui, certo? Qual seria a indicação aqui que nós precisamos fazer? A ideia é o que? Sempre nós resolvemos primeiro em uma expressão numérica o parêntese. Mas o que é que acontece? Esse parêntese está elevado a 0. Não importa o resultado que der aqui. Como ele está elevado a 0, o resultado dá sempre 1. Então, é interessante a gente saber essas propriedades, porque a gente vai perder um tempo imenso calculando tudo que está aqui dentro, quando, na verdade, não precisa calcular nada, porque não importa o valor que estiver aqui dentro. Como ele está elevado ao expoente 0, o resultado dá sempre 1. Por isso que é interessante que a gente saiba essas propriedades, porque sem saber a propriedade, nós iremos perder muito tempo para fazer as questões e tem algumas situações que a gente não consegue fazer, porque não tem um conceito básico, é simplesmente uma propriedade. Todo número elevado a 0
dá sempre 1. Beleza? Vamos resolver agora uma questão da FUVEST sobre potenciação, ou pode vir também como valor numérico da expressão, tá? Vamos ver. O valor da expressão a ao cubo menos 3a ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, para a igual a 10, x igual a 2 e y igual a 1 é. Então, aqui, muitas vezes, pode vir na questão também dizendo o valor numérico da expressão, beleza? Então, ele quer o valor dessa expressão para a sendo 10, x sendo 2 e y sendo 1. Ou seja, se ele deu essa expressão e deu os valores para a, x e y, basta que em cada posição dessa, onde esteja o a, eu coloque o valor dele, que é 10. Onde esteja x, eu coloque o valor dele, que é 2. E onde esteja y, eu coloque o valor dele e faça as operações. Beleza? Vamos nessa. Vou repetir aqui essa expressão. A ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado. Observe que aqui entre o 3 e o a não tem sinal nenhum. Nesse caso, quando não tem, nós dizemos que é vezes, tá? 3 vezes a ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes y ao quadrado. Como a é igual a 10, vai ficar aqui no lugar de a o valor 10. Então, fica 10 ao cubo menos 3 vezes a. O a é 10 mesmo, fica 10 ao quadrado, colocando no lugar de a 10, vezes x ao quadrado. No lugar de x, nós colocamos o valor 2, fica 2 ao quadrado. E no lugar de y, colocando 1, vezes 1 elevado ao quadrado. Beleza? Agora é só fazer essas continhas aqui. 10 ao cubo. Basta nós utilizarmos aquela propriedade, não é? Que coloca o valor 1 e acrescenta tantos zeros quanto forem o número que está no expoente. Como o meu expoente é o número 3, vamos colocar 3 zeros. 1, 2, 3. Menos, vamos conservar o 3, porque aqui nós temos multiplicação e potenciação. Nós resolvemos primeiro a potenciação. Então, vamos conservar os valores e vamos resolver apenas a potenciação. 3 vezes 10 ao quadrado. Coloca o 1 e 2 zeros. Ou seja, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100 realmente. Vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vezes 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Ou então, toda a potência de base 1, o resultado dá sempre 1. Vamos ver? 1000 conserva, menos conserva, 3 vezes 100, 300. 300 vezes 4 dá 1.200. Não é isso? 1.200 vezes 1 dá o próprio 1.200, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 3 vezes 100, 300. 300 vezes 4, que dá 1.200. Só fazendo essa conta, 300 vezes 4. Para não fazer essa conta dessa forma, pessoal, nós podemos armar da seguinte forma. 300 vezes 4. Quando tem esses números aqui com um monte de zeros, eu não faço, coloco o resultado depois, tá? 3 vezes 4, 12. Colocando 2 zeros agora, e dá 1.200. 1.000 menos 1.200 vai dar menos 200. Item correto, o item é de Eva. Pessoal, só esclarecendo aqui, quem tem dúvida em soma e subtração de números negativos. Observe que aqui 1.000 menos 1.200. Muitas pessoas diriam que aqui é fazer o jogo de sinal, porque o 1.000 nós podemos pensar como mais, e aqui tem menos, mais por menos dá menos. Nesse caso aqui, não ia atrapalhar, mas a operação correta não é jogo de sinal. Tem muita gente que erra nesse sentido, tá? Nesse caso aqui não ia alterar,
mas em outras situações semelhantes a essa, iria alterar. Não se faz jogo de sinal nessa situação. Em adição e subtração, só se faz jogo de sinal quando nós tivermos dois sinais juntos, tá? Por exemplo, se fosse assim, mais 1.000 menos 1.200. Aí sim, para eliminar um desses sinais, nós iríamos fazer o jogo de sinal. Mas nesse caso aqui, não tem. Nesse caso aqui é outra regra, tá? Vou apagar isso aqui para a gente não se confundir. Nesse caso aqui é o seguinte, 1.000 positivo menos 1.200. Então, nesse caso aqui, a gente conserva o sinal do número maior em módulo. Por exemplo, o módulo de menos 1.200, o módulo de menos 1.200 é igual a 1.200, ou seja, o módulo é sempre o valor positivo. Daí, o módulo de 1.200 é maior do que o módulo de 1.000. Por isso que fica o sinal negativo, porque o módulo desse valor aqui é maior do que o módulo desse valor daqui. Portanto, fica o sinal do maior em módulo e faz a subtração. 1.200 menos 1.000, que dá 200. Conservando o sinal do maior, fica menos 200. Tá? Qual seria uma ideia interessante para a gente pensar isso? Seria o seguinte, mais é o que você tem no banco, positivo. E o menos 1.200 é o que você deve. Quando você paga o 1.000, apenas abate o que você deve. Certo? Faz um abatimento em sua conta. E você fica devendo ainda R$200. Ou seja, você deve 1.200 e tem 1.000. Você pagando, você ainda fica devendo. Fica negativo R$200. Beleza? Então não confunda. Não queira fazer operações de jogo de sinais em soma e subtração quando eles não aparecem junto, para eliminar um dos sinais. Então tome muito cuidado com isso, para você não errar questões besta.